Olá, primeiramente, por que deveríamos aprender sobre estruturas sequenciais? Na verdade, elas são extremamente simples, porque estruturas sequenciais são nada mais do que estruturas de dados em sequência, o que significa que elas estão uma ao lado da outra. Então, acessar seus dados se torna uma coisa, geralmente, muito mais fácil do que se realizar com estruturas que precisam de ponteiros. Por não precisar de ponteiros, elas costumam também ter uma boa eficiência. E, acompanhado disso, a depender da estrutura que a gente esteja abordando, elas podem sim se tornar um pouco mais elegantes, algumas das quais eu sou completamente apaixonado. Seguindo a nossa explicação a respeito das estruturas de dados, pense que, ao programar, sempre estamos muito preocupados com a questão da eficiência. E imagine só, por exemplo, se para eu trazer esse bloco para cá, eu tivesse que pegar esse bloco de cá, mover para cá. O próximo bloco, mover para cá. Depois o outro bloco, mover para cá. Depois, por fim, este bloco, mover para cá. Para, por fim, no final de tudo, poder colocar o nosso bloquinho aqui. Percebe que eu acabei fazendo muitas operações? Essa complexidade é o que chamamos de ODN. Não pense muito sobre a questão da notação, pense sobre o significado disso. ODN significa que, para todos os elementos que você tem, você vai precisar realizar uma operação. Então, se você tiver 65 mil elementos, você vai precisar mover 65 mil elementos. Ou seja, 65 mil pessoas em uma fila teriam que se mover apenas para uma pessoa nova entrar. Se piorarmos um pouco, mas teríamos o caso n ao quadrado. O ODN ao quadrado significa que, para cada elemento que está aqui, nós teríamos que elevar para descobrir quantas operações faríamos. Nesse caso daqui, já estaríamos em 25 operações. Imagine só, em 65 mil, quantas operações não seriam necessárias. Olhando para o completo oposto, temos também notações muito desejadas, como a constante, que é a melhor de todas. Significa que sempre que eu for trazer um determinado elemento, que eu for fazer uma determinada operação, eu não vou gastar muitos processos para que isso seja realizado. Sempre vai ter um tempo constante. Se pensarmos um pouco mais abaixo, encontramos um verdadeiro sonho, o famoso log de n. O log de n é muito desejado porque, em muitos casos, não se pode ser alcançado um tempo constante. E por isso, o log de n acaba suprindo muito bem, já que para 65 mil elementos, a gente precisaria de apenas 16 operações para manter uma fila organizada. Veja só como o log de n é poderosíssimo. Além da questão da complexidade, precisamos também pensar um pouco sobre o que exatamente significa a estrutura de dados, quais estruturas são as estruturas sequenciais das quais eu tanto estou falando aqui. Primeiramente, temos uma estrutura muito famosa, que é a stack. Geralmente ela é representada com blocos sucessivos, um em cima do outro, dessa forma. Se pegarmos aqui, podemos ver aqui na lateral que o último elemento que entra sempre vai ser o primeiro que irá sair. Isso significa que o primeiro que entrou aqui precisa que todos os outros saiam para que ele possa ser encontrado. Pense nessa estrutura como uma caixa com livros empilhados. Você não teria como ver o último livro. Portanto, você teria que tirar todos os outros primeiro para poder chegar nesse último de cá. Pensando em uma outra estrutura, nós temos a fila. A fila é o oposto. Se a pilha, o último a entrar, aqui vamos dizer que aqui é o final da pilha. Vamos inverter ela.
se a pilha entramos com um elemento no fim e o primeiro que entrou acaba demorando muito para sair, na fila é o contrário. Este elemento entrou por último. O primeiro que vai sair é justamente o primeiro que entrou. E assim nós vamos sucessivamente tirando todos os elementos até chegar a vez desse elemento aqui. É claro que essas estruturas resolvem problemas completamente diferentes. Pensem como seria caótico fazer uma pilha para poder resolver um problema de um cinema, por exemplo. A primeira pessoa que chegou nunca seria atendida, já que sempre estariam chegando pessoas novas e as últimas seriam atendidas antes. Então, uma funciona sempre do mesmo lado, entra e sai do mesmo lado, enquanto a outra entra de um lado, mas sai do outro. Por fim, nós temos o deck. O deck ele é uma abstração que significa que os elementos eles podem não apenas entrar de um lado ou do outro, mas dos dois lados. Então ele pode entrar ao início e sair também do início. Ele pode entrar ao fim e sair também do fim. A única mobilidade que ele não possui são nos meios. Por fim, nós temos a última estrutura sequencial, que é a estrutura de lista. Ela permite que se adicione ao início, se adicione ao fim, e também possamos definir valores, adicionando um elemento ao meio. Lembrando que a definição ela é diferente da inserção. Definir é isso que eu fiz. Então, se tinha um elemento aqui, ele deixou de existir e passou a existir esse aqui. Mas, se de repente eu tiver uma estrutura de dados desse jeito aqui, uma exceção significa que eu vou chegar com um elemento aqui e todos esses elementos serão empurrados para a direita, fazendo com que esse elemento possa entrar aqui no meio. Essa é a operação mais cara, uma das mais caras da computação, e é extremamente raro a gente ver implementações que executem isso aqui na prática. Geralmente, isso é evitado, até porque, por questões práticas, também não é uma necessidade muito comum. E essas são as estruturas de dados que nós vamos abordar ao longo desse curso. Eu espero que vocês possam acompanhar e até a próxima aula.